como se ele estivesse fazendo um sonar. Então ele fica emitindo sons o tempo inteiro e o retorno desse som para ele, ele conseguiu desenvolver uma forma de se localizar de acordo com o retorno do som, com o eco que o som faz, como fazem os golfinhos para nadar, para caçar, para fazer tudo o que eles fazem. Então, quando a gente está nesse processo, é muito importante detectar, né, essa deficiência, se ela é desde o nascimento, para que se inicie o mais rápido possível esse processo de estimulação precoce. Então, por isso que é importante a mulher, quando está grávida, fazer o acompanhamento de pré-natal certinho, assim que nascer, levar em todas as consultas, né, pós-parto. Por quê? Porque o médico vai conseguir acompanhar, né, fazendo teste do pezinho e tudo mais que eles fazem, porque para não existir, né, esse problema aí da criança perder, né, as suas fases de desenvolvimento, tá? E daí, voltando na audiodescrição, tudo que eu vou precisar fazer, né, é aprender a observar os detalhes e tentar proporcionar para as pessoas essa descrição detalhada, né, com essa riqueza de detalhes, que é importante para que ele consiga ter uma compreensão total do que está sendo feito. Tudo bem, Bruno? Deu para entender? Espero que sim. Então vamos lá. Eu vou começar a compartilhar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Opa! Aqui. Ó, hoje eu estou mostrando para vocês aqui a web aula, a tela do AVA, né, que vocês têm da web aula. Então, a gente vai falar, né, exatamente sobre as estratégias metodológicas para trabalhar com deficiente visual. Então, vamos lá. Ó, pessoas com e sem deficiência visual não apresentam padrão de desenvolvimento motor diferenciado, pois a sequência da progressão é a mesma. Segundo Galahu, né, o que se diferenciará será o ritmo com que a pessoa com deficiência visual, né, vai apresentar no seu desenvolvimento. Então, não é a falta da visão que vai prejudicar esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento dependerá aqui, ó, do estímulo e da oportunidade oferecida para esse indivíduo. Então, como eu falei antes, quanto mais cedo você detecta essa deficiência, quanto mais cedo começam os trabalhos, né, da reabilitação, da estimulação precoce e tudo mais, melhor serão os resultados no desenvolvimento, não só motor, né, do desenvolvimento geral dessa criança. E por que a gente fala assim? Olha só, a gente fala em reabilitação. Será que um cego, que nasceu cego, ou que ele ficou cego, depois por um acidente, qualquer outro motivo, será que ao fazer esse trabalho de reabilitação, ele vai recuperar a visão? Não, não é que ele vai recuperar a visão. Mas, na verdade, o que vai acontecer com essa pessoa é que ela vai estar preparada, treinada, estabilizada para estar inserida na sociedade. Então, esse processo de inserção social, né, de acolhimento, a gente chama de reabilitação, porque a gente deixa a pessoa pronta, perfeita, para voltar para o mundo. Ela não precisa se excluir, ela não precisa se afastar. Ela vai ter toda a condição de desenvolvimento se for estimulada da maneira correta. Ah, mas perdeu a fase de estimulação. Ah, mas perdeu isso. Galera, a gente entende que nem sempre a sequência das coisas vai ser exatamente como a gente estuda, como a gente pensa, como a gente sonha. Mas perdeu.
essa fase, vamos correr atrás, vamos fazer, vamos refazer essa estimulação, vamos reestimular para tentar recuperar o máximo possível dessa perda, né? Então, eu reestabeleço essa perda, afinal de contas, eu sempre digo, né, para as pessoas assim, às vezes falam, vai fazer tal coisa, mas vai demorar. Tá com pressa? Por quê? Tem que ter pressa. Tem que fazer as coisas da forma correta. Tem que fazer as coisas, né? Os processos de ensino-aprendizagem, de reabilitação, de reaproximação, eles têm que acontecer de forma natural, né? De forma espontânea, a gente pode até dizer assim. Na verdade, não é espontâneo, porque a gente estimula, porque a gente força isso acontecer. Mas essa estimulação, ela precisa ser a, a mais agradável, prazerosa e natural possível, porque senão também a pessoa desanima, tá? Daí, o que que acontece? Qual é a forma de escrita que o deficiente visual usa? Usa o braille, né? Aqueles pontinhos, né? Que cada sequência lá de pontinhos representa uma letra e vai juntando, fazendo as palavras e tal. Por quê? Porque esse desenvolvimento tátil, né, no deficiente visual é muito bem desenvolvido. Quem criou, né, foi o Louis Braille, lá em 1825, em Paris, e ele representa letras, números e símbolos, né? E essa, esses pontos, na verdade, são combinações, né, de 63 pontos. Então, assim, é fácil aprender braille? Tem gente que fala que é. Eu entender a, a disposição dos pontinhos, eu acho mais fácil aprender do que aprender a ter a percepção, né, da sequência de pontinhos. Porque quando a gente percebe uma pessoa que é deficiente visual e lê braille, vocês veem que eles fazem a leitura numa velocidade muito grande. Eles passam a mão muito rápido em cima dos pontos e tá lendo. Então, essa sensibilidade tátil, eu acho que é muito mais difícil do que você conseguir entender e literalmente decorar, né, o processo todo. Deixa eu só aceitar quem está querendo entrar aqui, que é o Alanzão. Pera aí, Alan, eu tô chegando. Pronto, Alan, bem-vindo. Então, Por que que não deu entender... bem-vindo para mim? Oi? Por que que você não deu bem-vindo para mim Ô, também? Davi, você chegou, filho. Tudo Faz bem? É porque tempo. você fica matando você matou as últimas duas aulas. Tá sem moral comigo. Eu falei que você nem vinha hoje. Vou tirar você da sala. Você ficar brigando. Olha, para. Já colocou falta para mim aí, né? Já coloquei, claro, fiz chamada. Eu faço chamada às 7 horas, a hora que começa a aula. Se você chegou atrasado, o problema é seu. O Alan também tá com falta, não quero nem saber. O cara Ai, fica lá na padaria tomando cerveja e esquece de vir para aula. Não sacanagem, esse cara. tava na O que filó. então, e nem convida eu, trair. Então, galera, olha só. Quando a gente vai trabalhar, né, com deficiente visual, a gente precisa entender, né, esses estímulos que a gente pode fazer, né, com as pessoas. E entender o seguinte: eu preciso, por exemplo, para fazer um estímulo auditivo, aumentar o meu tom de voz? Sim ou não? Desculpa, não entendi a pergunta. Para fazer um estímulo auditivo, eu preciso aumentar o meu tom de voz? Depende da sensibilidade, não é? Da deficiência. Aí é que tá, o cara é deficiente visual. É. Não precisa. Ele não é surdo. Ele não é deficiente auditivo. Eu lembro uma vez, ó, tem um aluno meu
apelido dele é William, o nome dele. Foi meu aluno na outra faculdade, ele fazia estágio na ADC da General Motors, na academia lá. E tinha um cego. E ele foi ensinar o cara a fazer rosca direta, né, na musculação. E ele parou na frente do cara e começou: Olha, você vai segurar o peso? E falando alto pra caramba. O cara falou assim: Professor, eu sou cego, eu não sou surdo. Porque a gente às vezes perde essa noção. Eu preciso conversar com a pessoa muito perto, mas eu preciso ter a consciência de passar os detalhes. Eu não preciso gritar, eu não preciso falar alto, né? A não ser que eu esteja longe dela, daí tudo bem, que ela vai se localizar através da minha voz. A conversa muda. Ô Luiz, mas alterar o tom de voz com uma criança que é cega, por exemplo, não é bem aceitável, por exemplo, numa situação de advertência? Não, não. Alterar o tom de voz é uma coisa, Bruno. Outra coisa é eu gritar com o cara a hora que eu vou explicar, sem ter a necessidade disso. Entendeu? Por quê? Certo. A voz, ela transmite, né? A alteração do tom de voz, ela transmite uma série de informações para gente. Então, por exemplo, eu quero mostrar que eu tô bravo. Então, eu altero meu tom de voz para mostrar que eu tô bravo. Tô tranquilinho, eu volto ao meu tom de voz normal. Então, essa informação, ela é importante. Mas, por exemplo, no caso desse meu aluno que estava ensinando o cara a fazer rosca direta, estava gritando com ele, não tinha necessidade, porque ele estava perto. Ele podia falar mais baixo, o cara ia entender, porque o cara é cego, não é surdo. E a gente às vezes quer compensar tudo na altura da voz, né? É um recurso que a gente tem e que em alguns casos não se faz necessário, tá? Então esse estímulo auditivo ele é muito importante, né? Principalmente quando ele vem para sinalética. O que é a sinalética? É a forma como eu vou estimular usando instrução vocal ou sem instrução vocal, mas vai ter alguma coisa eletrônica, algum aparato eletrônico que vai ajudar a transmitir os sinais específicos para isso. Então, por exemplo, quando vocês tiveram medidas de avaliação, muito provavelmente vocês ouviram falar do teste de Luc Leger. Alguém sabe o que é? Então, se falar um de cada vez, eu consigo ouvir, todo mundo junto não dá não. Mas o teste de Luc Leger é um teste de Eu nem VO2. lembro desse teste aí. Nunca viu? Esse teste é o seguinte, ele tem um sinal sonoro, o ioiô teste é mais ou menos assim também. Só que o Luc Leger você corre, né? Então assim, você começa a correr, então tem um determinado tempo que você vai ter um aparelho de som muito bom, você solta, né, o arquivo do som lá quando a pessoa começa a correr. E tem diversos pontos marcados no percurso do teste que a pessoa, cada vez que ouve aquele estímulo sonoro, né, aquele barulho, ela precisa estar do lado dessa marcação ou já ter passado por essa marcação. Se ela tiver atrasada, se atrasou 2, 3 vezes, ela perde o teste. Então tem um outro teste que chama ioiô teste, que é mais ou menos assim também, né? As pessoas têm que correr e voltar dentro desse período de tempo entre um estímulo sonoro e outro, tá? Então, Professor, oi. tem um teste que eu fiz uma vez, tinha esse estímulo sonoro que era de ficar subindo e descendo no banco. Aí eu tinha que seguir a passada no banquinho e descer de acordo com como é que fala? Com os pontos do estímulo sonoro. Então ele ficava assim, tan, 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 tan. Aí, esse tan, 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 eu tinha que seguir o ritmo dele. Se eu
descompensasse esse ritmo, era anulado o teste. É a mesma coisa? É o mesmo princípio, mas esse no banco eu não conheço. Mas o princípio é o mesmo. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que quando eu estou desenvolvendo esse trabalho, quando eu estou procurando adaptar aí a atividade para o deficiente visual, esse estímulo auditivo, para ele vai ser importante porque é um estímulo que ele está habituado a receber. E tem um detalhe: todas as vezes que você vai fazer isso, com as pessoas que enxergam normalmente e tal, a gente não se preocupa tanto, né, em falar de um princípio que é norteador desse tipo de teste, que é o quê? O silêncio. Porque se a pessoa depende basicamente, exclusivamente desse sentido auditivo, qualquer barulho que possa interromper ou que possa atrapalhar ou que possa interferir nessa captação do estímulo, para o deficiente visual, é um prejuízo gigantesco. Então, por exemplo, se vocês... A gente vai ver daqui a pouco, né, na próxima aula, por exemplo, a situação de quantas modalidades esportivas tem para cego. Quantas foram adaptadas e quantas não? Quantas foram criadas única e exclusivamente para os cegos? Né? Isso eu já posso adiantar para vocês. Apenas uma foi criada única e exclusivamente para os cegos. As outras todas são adaptações que foram feitas por quê? Porque o deficiente visual tem essa condição motora adequada, né, dentro da sua faixa de idade, limitação, etc. Mas ela tem essa condição, mas eu também preciso possibilitar, promover, né, que ela conheça outros espaços, que ela explore outros espaços. Então, eu não tenho necessidade de manter esse deficiente em um único local. Então, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de levar ele para conhecer um outro lugar, eu vou levar, eu vou fazer a descrição, eu vou deixar ele explorar. E como que o deficiente consegue explorar um local? De forma tátil, né? Direta ou indiretamente. Então, por exemplo, quando eu vou falar de forma direta, é o toque entre o aluno e o professor, né? Entre o professor e o aluno. Então, por exemplo, eu quero que o meu amigo tenha uma atividade que eu normalmente faço com vocês na prática para entender essa possibilidade da interação do deficiente visual, que é o seguinte: eu falo que é o passeio guiado. Então, uma pessoa vai ter que passear e a outra atrás vai ser o guia. É mais ou menos jogar videogame sem controle, sem o game de verdade. Por quê? Porque assim, de repente na turma não tem números pares, né? São números ímpares. Então, uma pessoa teoricamente ficaria sem par, ficaria de fora. Só que daí eu começo a fazer o quê? Troca os pares. Essa pessoa que está sem par faz com outro amigo ao mesmo tempo. Então daí deixa mais difícil ainda. Porque se a gente está falando em visualizar, né, a possibilidade do estímulo e de um estímulo tátil, eu tenho que estar próximo. Então, se eu vou começar uma atividade, quanto maior o afastamento entre as pessoas, mais difícil se torna essa troca de estimulação tátil.
Então, quando a gente fala de estimulação tátil direta, a gente está falando ela entre as pessoas. E a estimulação tátil indireta é a exploração do ambiente. Professor, mas como que eu vou explorar o ambiente de forma tátil, né? Não tem como, não dá certo isso, tá errado, né? Então vamos lá. Existe uma modalidade que foi criada, uma modalidade esportiva, e ela é olímpica, paraolímpica, na verdade. Ela foi criada única e exclusivamente para atender deficiente visual, que é o goalball. O goalball é uma modalidade que ela é jogada em trios, né? São 3 contra 3, uma quadra um pouco maior que a quadra de vôlei, mas que tem a mesma largura de uma quadra de vôlei. Ela tem 9 metros de comprimento. E o gol tem 9 metros de largura por 1,5 de altura. Então, todo o espaço da linha de fundo da área do vôlei é gol. Só que tem um detalhe. Entre a trave do gol e mais ou menos uns 2, 3 metros na frente dele, tem uma linha, e essa linha é a linha que determina o local de onde eu preciso fazer o arremesso. O atleta, ele tem uma percepção tátil tão grande que ele percebe quando ele encosta nessa linha e que ele tem que jogar a bola. Então, a primeira regra, vamos dizer assim, para a torcida num jogo de goalball é o silêncio total. Todo mundo tem que ficar em silêncio. Por quê? Porque dentro da bola tem um guiso, né? Tem algum implemento de metal lá que faz barulho quando a bola gira. Desculpa, galera. Quando a bola gira. E por ela girar, esse guiso está lá dentro, está fazendo barulho. É por ali que os atletas seguiam para fazer a defesa, para tentar evitar o gol. Então, se a gente não fica em silêncio total quando está assistindo, a gente atrapalha o desenvolvimento do jogo. Então, tem algumas coisas que são necessárias prestarmos muita atenção. Então, olha lá. Os estímulos, né, possíveis para a pessoa com deficiência visual, né, ele vai auxiliar, né, o desenvolvimento das atividades com pessoas com deficiência visual, e o estímulo será utilizado pelo profissional. Então, olha lá, o auditivo verbal explicativo é composto por um conjunto de indicações, né, explicativas por meio de palavras e sinalizações não verbais, entretanto, contendo as mesmas orientações vocais. Então, o que eu preciso fazer, né, quando eu vou fazer essa explicação, é procurar ser o mais claro possível, evitar qualquer tipo de dúvida em relação ao que está sendo oferecido, né? E também estar pronto, disposto para fazer as explicações necessárias, quantas vezes elas forem necessárias. E por que quantas vezes elas forem necessárias? Porque a pessoa que está organizando o negócio, ela precisa ter a certeza que todos que estão ali entenderam com clareza o que vai ter que ser feito. Tá? Aí eu tenho a classificação auditivo-sinalética. Essa classificação, né, ela pode transmitir instruções ou não. As que transmitem instruções não utilizam explicações verbais, mas podem ser estímulos sonoros. Por exemplo, palmas e estalar de dedos. As que não transmitem instruções são geradas a partir de aparelhos eletrônicos que emitem sons,
dentre outras formas de estímulo sonoro. Então, olha só, quando eu vou fazer essa explicação sinalética, eu preciso usar sinais, né? Então, esses sinais, eles serão previamente combinados, né? E que essas formas, né, de fazer a explicação, né, elas têm que ter o sinal combinado anteriormente. Por quê? Porque senão eu simplesmente começo a fazer alguma coisa aqui e coloco um sinal que não foi combinado entre as pessoas, como que elas vão entender, né? Então, tudo isso é feito e determinado anteriormente, tudo bem? Aí eu tenho o estímulo tátil, né, que podem ser classificados como diretos e indiretos. Os diretos possuem como principal elemento característico o toque, o encostar mesmo na pessoa, e os indiretos estão ligados à exploração do ambiente, através do tato, para aquisição, né, de informação e orientação espacial. Então, essa orientação espacial, ela é muito importante. Por quê? Imagina o seguinte, aconteceu comigo. Alguém aqui já ouviu falar de um massagista que tem aqui em São José que chama Cláudio? Esse Cláudio, na minha opinião, é um dos melhores massagistas, né? Massoterapeutas, na verdade, que tem aqui em São José. E o cara é cego, total. E eu não sabia. A primeira vez que eu fui nele, eu entro, né? Eu liguei, marquei horário, ele tinha atendido, tudo bem. Quando eu cheguei lá na casa dele, que é onde ele atende, cheguei na casa dele, o cara abriu a porta. Oi, Luiz, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Cláudio. Ele veio, abriu o portão, estendeu a mão para mim, eu cumprimentei. Ele falou, pode entrar. Aí ele fechou o portão e falou, vai entrando, para ali na sala. Aí eu parei na sala, ele entrou, desviou da mesa de centro, vem aqui comigo. Me levou até o lugar onde ficava a maca e tal, e ele não esbarrou em nada. Como que eu ia saber que o cara era cego? Tudo bem, ele estava de óculos escuros, mas estava solzão, 2 horas da tarde. Eu achei estranho um cara 2 horas da tarde com óculos escuros dentro de casa, mas né, tem gente que usa boné à noite, por que o cara não pode usar óculos escuros à tarde? Então, tudo bem. Eu só fui perceber que o cara era cego a hora que ele terminou a sessão de massagem, que eu fui pagar ele estava escrevendo numa maquininha em braille. Aí eu falei, o cara é cego, mano. Você é doido? Como é que pode? Aí eu puxei assunto com ele e ele começou a me falar, né? Por esse desenvolvimento tátil muito aguçado, ele conseguiu aprender a técnica, né, da massoterapia e executar muito bem exatamente por ter, né, essa percepção tátil muito mais desenvolvida que outras pessoas, né? E daí também, um outro estímulo que é importante é o de propriocepção, né, que permite situar ou perceber um movimento ao seu redor. Consiste na percepção corporal no espaço. O reconhecimento do espaço físico somado ao desenvolvimento da propriocepção é essencial, né, para proporcionar segurança para as pessoas com deficiência visual. Galera, propriocepção, eu vou pôr aqui, que aqui não está deixando, é a percepção de si. É como eu vou perceber o meu corpo em movimento e como eu vou perceber o meu corpo em movimento em relação a tudo que está em volta, a tudo que está no entorno. Então, na verdade, esse desenvolvimento de propriocepção, ele é muito importante, mas não só para o deficiente visual, ele é importante para todos nós, né? Para que a gente possa manter aí um determinado equilíbrio, uma eficiência em tudo que a gente faz.
Deixa aí, o negócio demora um pouco mesmo. Bom, aí, quando eu vou dar aula, né? Quando eu vou trabalhar com uma pessoa deficiente visual, tem alguns detalhes que eu preciso observar, que eu preciso ter não só o domínio total, né, mas também o conhecimento geral. Então, olha lá, todas as vezes que eu vou começar, eu preciso usar orientações claras e precisas. Ao mudar a posição do espaço, a disposição do espaço avisa o aluno. Então, por exemplo, ele está habituado a chegar numa determinada sala, tem uma mesa de centro. Só que daí eu tirei a mesa de centro, pus uma mesa maior, mas pus duas banquetas, ou pus um puff do lado direito. Então eu tenho que avisar a pessoa, eu tenho que fazer ela andar por ali, para ela reestabelecer e reorganizar as informações, né, na memória, para a pessoa não se prejudicar também, né? Eu tenho que incentivar, né, e essa pessoa, esse meu aluno que tem deficiência visual, a se deslocar sozinho, né? Então eu vou ensinar ele a usar a bengala, a ter essa percepção do espaço, a pedir ajuda, a aceitar a ajuda, porque o grande problema, né, é que tem muitas pessoas que têm deficiência, não assumem a própria deficiência ou até assumem, mas não aceitam nenhum tipo de ajuda. Como se a gente, né, tivesse alguma culpa da forma como essa pessoa se encontra hoje. E vias de regra a gente não vai ter mesmo. Tudo bem? Peça ao aluno para te coçar e sentir um movimento. Então, você vai brincar de forma tátil com o seu aluno, né? Coçar as costas, escrever nas costas com a mão para ele ter a percepção aí do movimento. Então, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo bem legal. Eu preciso que essa pessoa entenda, por exemplo, uma letra que eu vou escrever nas costas dela. Aí você fala assim, professor, mas o que isso tem a ver com a educação física? Com a educação física, nada. E tudo. Porque isso eu estou falando de propriocepção. Eu estou falando de uma condição que vai influenciar muito a possibilidade dessa pessoa com deficiência visual ganhar o mundo e se deslocar sozinha. Entendeu? Por quê? Porque, teoricamente, as pessoas vão se ajudar. E depois disso, o que a gente vê, né? Os alunos, quando começam a fazer as coisas, quando começam a ter essa independência, é natural que eles cometam alguns erros. Então, ao cometer esses erros, o que a gente precisa fazer? Corrigir, voltar, parar, explicar, não deixar, né, isso se repetir muitas vezes para não automatizar e não ficar muito mais difícil depois para conseguir consertar. Então, a atenção no que o seu aluno vai fazer, na forma como ele vai fazer, é um diferencial muito grande quando eu estou trabalhando com a pessoa com deficiência. Aí a gente sai um pouquinho da deficiência visual única e exclusiva e começa a pensar na deficiência como um todo. O quão difícil é eu conseguir entender tudo o que acontece num determinado momento para conseguir corrigir outro no futuro. Por que isso é tão importante?
Não entendi a pergunta, professor. Por que que a gente precisa ter tanta atenção, né, em tudo que a gente vai fazer, na propriocepção, na correção, na forma como eu vou falar, na forma como eu vou descrever, na forma como eu vou estimular, né, essa pessoa com deficiência visual? Por que que essa maneira toda de me aproximar e de me relacionar com essa pessoa vai ser tão importante no futuro para a aprendizagem dela? Eu acho que o professor ele cria um vínculo, né? Meio que como é que fala? Uma confiança. Você cria uma confiança com o aluno, né? Com o deficiente. Ele te dá mais liberdade e te dá mais confiança de acreditar em você, no que você fala. E isso precisa ser diferente, ou pode ser diferente, ou deve ser diferente, Davi, com as pessoas que não têm deficiência? Não, eu acho que pode ser igual, mas eu acho que a atenção com o deficiente, eu acho que precisa ser maior, né? Sim, é exatamente isso. Mas o que eu quero, o ponto que eu quero chegar é assim: se eu pretendo desenvolver uma pessoa integralmente, se eu pretendo ajudar no desenvolvimento motor de uma criança, ou do deficiente visual, ou de uma pessoa normal, galera, a minha dedicação enquanto profissional, ela não precisa apresentar diferenças. O que eu preciso é apresentar um nível de conhecimento, de envolvimento, de aproximação e de acolhimento muito grande. Porque se eu não fizer, vai acontecer exatamente o que o Davi falou. Ou melhor, exatamente não, vai acontecer o contrário do que o Davi falou. Eu não consigo criar o vínculo, eu não consigo transmitir a essa pessoa o quanto eu acredito nela, o quanto eu quero ela perto, trabalhando comigo, aprendendo comigo. Por quê? Professor, mas Porque... Fala. o deficiente, ele já meio que cria uma situação, né, de envolvimento com o professor, né? Tipo assim, Todos, ele cara. se vê mais, não dependente de forma, sabe, direta, mas de forma assim que ele necessita do professor ou de uma pessoa que o acompanhe, diferente dos alunos normais, né, que não tem nenhuma deficiência. Eles são mais independentes do professor, não é? Depende. Eu já tive alunos, não cegos, mas, por exemplo, cadeirantes, que não admitiam ser ajudados de forma nenhuma. E o cara é profissional de educação física hoje. E ele tinha aula comigo, e eu precisava, na época, passar numa escada com ele para ir para uma aula prática. E eu falava: ó, não tem rampa, não tem acessibilidade. Só que você está aqui, deixa os amigos segurarem. A galera vai pegar a sua cadeira, levanta, desce a escada com você. Todo mundo da sala se propõe a ajudar. O cidadão não ficou bravo? Eu não preciso de ajuda, não sei o quê, papai, eu não sou dependente de ninguém. Foi embora, cara, saiu me xingando, bravo comigo, porque eu ofereci ajuda para ele, porque os amigos da sala queriam ajudá-lo a passar pela escada para poder participar da aula. E eu tinha montado uma aula para trabalhar só com ele. Todos os exercícios da aula eram exercícios que proporcionavam a inclusão. E a pessoa se recusou. Por quê? Porque, primeiro, eu acho que eu não consegui estabelecer o vínculo necessário e porque ela, particularmente, não aceitava a ajuda de ninguém. Aí é complicado. Então, por isso que, dentro do nosso trabalho, a primeira coisa que a gente precisa buscar, a primeira coisa que a gente precisa entender é esse processo, principalmente a parte do acolhimento.
né? Principalmente a parte que eu tenho que conquistar aquela pessoa para estar trabalhando comigo. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente começa a ver algumas outras coisas. Olha só, aqui fala, eu vou ver se eu consigo passar para vocês esse vídeo. Peraí, eu tenho que... O que eu fiz? Não, peraí, eu estava aqui. Isso, eu tenho que parar. Aí, agora sim, cabeção. Agora eu tenho que compartilhar, incluir o áudio. Onde está? Aqui. Vocês estão vendo aí uma tela do YouTube? Sim, o da senhora, né? Uma loira? Isso. Vamos Sim. ver. Vocês conseguem ouvir aí? No último Sim. episódio da série, vamos conhecer a história do Luciano, que nasceu com deficiência visual e não se deixou abater. Contrariando a medicina e a expectativa de muitos, hoje ele leva uma vida normal e cheia de planos. Confira. Minha deficiência é baixa visão, tenho 20% de visão e só foi diagnosticada depois que eu nasci e alguns meses depois. Quando eu entrei aqui dentro da Provisão, eu tinha 3 anos de idade, eu entrei cego, mudo e surdo. As atividades da Provisão me fez criar novos hábitos de aprimoramento tanto das audições, fala e tanto também da visão. Hoje nós sabemos que existe um fenômeno de plasticidade cerebral, neurológica, em que um espaço do cérebro que não está sendo utilizado, no caso, o espaço responsável pela visão, pode ser usado por uma outra habilidade, desde que treinado, ou ele vai ficar absolutamente sem uso. Então, estimular esse bebê até os 3 anos é crucial para que ele seja absolutamente adaptado ao meio em que ele vive, para que ele aprenda com mais facilidade, para que ele desenvolva todos os outros sentidos que vão compensar a perda visual ou a ausência da visão. Através de todo o esforço que a Provisão teve, eu alcancei a minha vida que eu estou hoje. É difícil para uma criança com deficiência visual ou motora ou mental aprender, se reabilitar como as outras crianças. Essa foi uma dessas dificuldades que eu bati. A segunda, a questão de aprendizado. Como que você vai e fica 4 horas numa sala de aula sem passar um lápis num caderno e chegar em casa e ter que aprender, rever tudo que você aprendeu e chegar na Provisão e falar, eu aprendi isso, o que eu posso mais aprender? E foi isso que a Provisão me ajudou, nessa parte também. Então, o objetivo da Provisão é treinar, capacitar aquele deficiente visual, né, para a sua autonomia e independência para trabalhar. Ele não deve ficar preso a uma instituição para se desenvolver no trabalho, né? É óbvio que a gente acompanha até um certo ponto, mas a autonomia dele é imprescindível, é nosso objetivo. Isso me fez entrar no mercado de trabalho também, me ajudou na parte de aprimoramento, na parte profissional, me dando agilidade de como falar com as pessoas. 45 milhões de pessoas no Brasil são deficientes. Destes 45 milhões, 35 milhões são deficientes visuais. A deficiência visual é a principal deficiência que as pessoas, de um modo geral, adquirem ou nascem com ela. Desistir são para aqueles que são fracos. Persistir são aqueles que sempre correm e se tornam fortes.
A verdadeira felicidade não pode ser vista através dos olhos, porque dele só pode ver só as coisas desse mundo, o que é perecível. Mas a verdadeira felicidade pode sentir através do coração, porque dele é toda a eternidade do seu viver. Encerramos aqui a série sobre pessoas especiais. Aguardo vocês no próximo episódio com o tema Saúde no Verão. Até mais! Para quem não sabe, esse Provisão que eles estavam falando aqui é o Hospital Provisão aqui de São José, né? Que ficava ali no... Ficava não, fica ainda, o hospital está lá. Ele não tem mais o convênio, né, com a prefeitura, mas fazia o atendimento e a reabilitação das pessoas. Então, olha só, aquele cara chegou lá, bebê, e ele não enxergava e não falava. Por quê? Porque faltava estimulação. Quando começou a ser estimulado, foi percebido que ele não era cego completamente, né? Ele tinha, sim, 20% da visão. Então, isso é um dado, né, bastante importante que a gente precisa saber, né, para ter a noção real de como é possível trabalhar com essas pessoas. Como eu consegui passar aí para vocês esse vídeo, deixa eu ver se eu acho o menino Flipper aqui, peraí. Não tá aqui. Cadê, cara? Aqui. Menino golfinho, não é menino Flipper. Peraí. Essa menina quer falar antes de mim, folgando. Olha lá. Tá aparecendo aí pra vocês? Sim. Ben. Ele virou notícia porque venceu. Você vai conhecer agora a história de um menino chamado Ben. Ele virou notícia porque venceu a deficiência de uma forma extraordinária. Com o apoio incansável da mãe, ele desenvolveu capacidades quase sobre-humanas. E para contar essa história de superação, o repórter Rodrigo Alvarez esteve com Ben na cidade de Sacramento, na Califórnia. Quem passa distraído por essa rua num subúrbio da Califórnia tem a impressão de que Ben Underwood é um adolescente como os outros. 16 anos, sempre sorrindo e brincalhão. Apaixonado pelo basquete e pra lá de abusado na bicicleta. Quando chegamos, Ben não estava. A mãe teve que chamá-lo pelo celular e ele veio de longe, esbaforido. Em quase tudo ele é como os amigos do bairro. Não fosse por um importante detalhe. Ben é cego. Aos 3 anos apareceram manchas brancas nos olhos dele. Os médicos diagnosticaram câncer nas retinas e mesmo depois de 2 cirurgias, ele perdeu completamente a visão. Fez experiências com a bengala, só que ficou perdido e desistiu. Sem que ninguém lhe ensinasse, acabou desenvolvendo uma habilidade bastante incomum. Começou a estalar a língua e descobriu que era possível enxergar com os ouvidos. Criou uma espécie de radar ou sonar. Ele se orienta pelo eco do som que produz. Basketball hoop. Hoje, enquanto caminha, sabe exatamente onde estão os carros. A bicicleta aponta, mostrando que tem uma árvore à direita. Peço para ele parar perto de uma outra árvore e Ben não se engana. I can hear it. Quando eu estava andando por aqui antes, eu detectei a árvore.
e agora sei exatamente onde ela está. Eu posso ouvir que tem uma árvore aqui. Mas como ele sabe diferenciar, por exemplo, uma árvore de um carro? A árvore é muito menor, é mais fina, o carro é comprido, mas saber o ambiente em que estou me ajuda muito. Se tivesse um carro no meio da floresta, talvez eu pensasse que fosse um animal ou qualquer outra coisa. Para mostrar a precisão da tecnologia de Ben, propusemos um desafio, e é claro que ele topou. Colocamos uma lata de lixo num corredor barulhento, onde funciona um estúdio de música. E olha só a manobra milimétrica que ele fez. Depois de vencer os obstáculos dentro do estúdio, Ben encontrou um universo onde tudo toca a seu favor. Ben usou o método durante muitos anos instintivamente, sem fazer a menor ideia de que reproduzia algo que já existia na natureza. É o que os cientistas chamam de ecolocalização, bastante comum entre golfinhos e morcegos, mas extremamente raro entre os seres humanos. Debaixo d'água, os golfinhos emitem sons que se propagam em ondas. Ao se encontrar com objetos, os sons voltam a eles na forma de eco. O lapso de tempo entre os sons emitidos e o eco permite ao golfinho determinar a distância que o separa do objeto. Algo parecido acontece com Ben. A mãe acredita que o filho desenvolveu essa habilidade porque nunca disse a ele que estava cego. Desde pequeno, ele aprendeu a ver com os outros sentidos. Depois da segunda cirurgia, ele acordou e disse: "Mãe, eu não posso ver, eu não posso ver." Ela conta que mostrou a Ben que ele podia usar as mãos, o nariz e os ouvidos para entender o mundo. Eu nunca deixei ele perceber que eu estava com medo e nunca chorei na frente dele, ela conta. Eu nunca disse que ele era diferente dos outros, porque não existem diferenças. Bom, e se as diferenças existem, pode ser a favor de Ben. Com ouvidos super poderosos e mãos velozes, ele derrota qualquer um no videogame. Ben venceu mais um. Recentemente, o câncer reapareceu. Ben tem poucos cabelos porque voltou a fazer quimioterapia, mas continua sonhando com o futuro. Quero ser inventor, ator, escritor e criador de jogos de videogame. E se ele se sente feliz, a resposta é óbvia. Basta observar um pouco para entender algo que Ben já enxergou há muito tempo. Aí, galera, eu pergunto para vocês, até onde vai, né, o limite que um ser humano pode ter no seu desenvolvimento em relação, né, ao que ele pode fazer, né? Na verdade, a gente não sabe, né, aonde vai esse desenvolvimento, porque esse processo de adaptação depende muito de cada um. Tem gente que tem aí uma resiliência, uma possibilidade de aceitação e de desenvolvimento, né, de aceitar a realidade na qual ele se encontra e de mudar e de se adaptar, né? Tem outras pessoas que não têm essa mesma característica, essa mesma resiliência. E é isso. O que vocês têm a me dizer? Fala, Professor, que nem a gente viu o vídeo do rapaz aí. Ele é uma pessoa que aceita, né, ajuda a adaptação dos profissionais em volta, até mesmo para ele, o instinto de sobrevivência dele, né? Sim. A gente consegue estimular isso em outras pessoas, que nem você falou assim no cadeirante lá, no que você atendeu. Como que a gente vai estimular ele a ser, não dependente, mas assim, ser cooperativo com as pessoas que estão ao redor dele? Na verdade, Davi, a gente não tem como, não existe uma
uma regra, uma receita para fazer isso, né, cara? Eu acho que parte muito mais da personalidade da pessoa, né, a aceitar receber essa ajuda, do que a gente estimular. Eu acredito nisso. É claro que quando você conversa, quando você tem uma liberdade com a pessoa, e você pode tentar, de alguma forma, né, convencê-la, né, da importância de receber ajuda, porque receber essa ajuda para ela vai ser muito mais vantajoso, muito melhor para o próprio desenvolvimento, do que ela tentar fazer tudo sozinha. Agora, eu não tenho como garantir, né, que realmente a ajuda vai ser adequada, que ela vai se desenvolver, porque na verdade isso é um tabu que tem que ser quebrado, né? E nem sempre a pessoa está disposta a isso. Aí é que tá o grande problema, entendeu? Porque uma coisa é eu conseguir ajudar uma pessoa que quer ser ajudada, né? Eu sempre falei isso, né? Aqui em casa, para os meus filhos e para as pessoas que eu conheço. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Porque quem não quer ser ajudado, quem não aceita auxílio das outras pessoas, cria em volta de si uma barreira, cara, que é praticamente intransponível, entendeu? Então, por exemplo, esse menino, você viu a estratégia da mãe? Ela sabia que o menino estava cego, mas nunca falou para ele que estava cego. Ela começou a estimular ele a enxergar de outras maneiras. Como ele desenvolveu esse esquema aí tipo esse sonar que ele fez aí, cara, é inexplicável, não dá para saber. Ele fez, né? Então a gente pode, para quem acredita em Deus, pode falar que é um milagre, porque é raro entre os seres humanos. Será que outra pessoa conseguiria desenvolver? Não sei, né? Mas, por exemplo, em um centro de reabilitação, né, para deficientes visuais, a primeira coisa que vão tentar é o que tentaram com ele, que é o uso da bengala, né? E ele se atrapalhava, mas tem gente que tem muita habilidade com a bengala. Então anda normalmente, naturalmente, né? E, por exemplo, às vezes a gente vai ajudar as pessoas na rua e a gente não sabe ajudar, né? Então, por exemplo, você vê um cego querendo atravessar a rua, como que você aborda, como que você fala para ele e como você ajuda? Alguém sabe? Eu não. Eu Não acho tem que tem que ideia? chegar e dizer que, né, propor ajuda e falar que o seu ombro aí tá ao lado dele, né, ou esquerdo ou direito. Acho que deve ser mais ou menos isso. Mais ou menos. Na verdade, você vai chegar do lado, vai oferecer ajuda, perfeito. Se a pessoa estiver de bengala, você fica do lado contrário da bengala, tá? Se ela não tiver de bengala, você pode chegar de qualquer lado. Mas se ela estiver usando a bengala, você fica no lado contrário da bengala e fala para ela assim, ó, segura o meu braço e leva o cotovelo perto da mão da pessoa e a pessoa vai segurar no seu cotovelo. Esse braço, o braço que ela segurar, você não vai mexer mais, você não vai balançar enquanto você anda. Aí você vai andando e a pessoa vai ficar atrás de você, segurando o seu braço e ela percebe quando você sobe na calçada, quando você desce, pela mudança da altura. Se você ficar balançando, você confunde a pessoa. O que a gente vê normalmente é o quê? A pessoa quer segurar o deficiente. Se você segurar, você atrapalha o andar dele. Você faz ele perder toda a sensibilidade. Então é ele que segura em você. Entende? E você sempre chega, ó, boa tarde, tudo bem? Você vai atravessar a rua, você quer ajuda? Quer segurar meu braço? Aí se ele aceitar numa boa, ele vai segurar, você atravessa com ele e pronto. Sem problema nenhum. Aí se ele tiver sem bengala, você fala, ó, a gente está chegando perto de da guia, vai ter a subida da calçada, né, tem um buraco, tem isso, tem aquilo. Aí você vai dando a descrição para ele, né, do espaço que a gente está usando, né, que está sendo usado,
para que ele possa se localizar e fazer o que ele precisa, né? Se é levantar o pé, se é desviar, se não é. Mas é dessa forma, né? Então você chega de uma maneira bem tranquilinha. Na semana que vem, eu vou fazer um desafio com vocês nessa aula. Eu vou trazer uma audiodescrição e vocês vão ouvir, né? Uma audiodescrição de um filme com detalhes, mas daí eu vou pedir para que vocês prestem atenção, tentem imaginar a cena que estão falando, e daí eu vou pedir um trabalhinho para vocês. Mas só semana que vem, só para deixar vocês curiosos. Que é bem legal também. Você para com isso. Né? E eu vou ser bem sacana, vai valer nota ainda. Rapaz. Todos vocês têm câmera? Todos vocês têm câmera? Sim. Então, beleza. Porque daí, nesse dia, eu vou precisar que vocês liguem as câmeras também. Ixi, Precisa vai precisar ligar a câmera ainda. Precisa ligar a câmera. Para o trabalho dar certo, porque senão ele acaba não dando. Mas é bem legal, é bem interessante, é um trabalho bem interessante. Para de arte, rapaz. Eu ia fazer esse trabalho com vocês na sala, né? Mas como a nossa sala tá virtual... a gente voltar aí. Não, mas é que a gente não volta na semana que vem, a gente vai voltar dia 11. E volta mais. Oi? Não volta mais, cara. Pelo amor de Deus, bate na boca, tem que voltar. 11 é semana que vem já, professor. Tomara, é dia 11 semana que vem. Se Deus quiser, a gente vai fazer lá na sala. Mas se não... já mandaram que é dia 18. Ah, é dia 18? Dia 18, ninguém merece. Não, mas tá bom, voltar no dia 18. Isso. O que? Para com isso. Você não quer voltar mais? Só porque você ficar matando aula igual você tá fazendo toda semana? Capaz mesmo. Hoje de manhã, cara, vocês não acreditam. Eu vou contar o milagre, mas não conto o santo. O primeiro cara que entrou na aula comigo, o cara entrou, me cumprimentou, pôs o microfone no mudo, desligou a câmera, saiu, velho. Às 11 horas, a hora que eu terminei a aula, saiu, dormiu, sei lá o que aconteceu com o cara. Todo mundo foi embora e ele ficou, e ele ficando. A hora que terminou, eu chamei o cara umas 3 vezes, ele não respondeu, eu desliguei, né? O cara foi dar um rolê, cara, só pra, acho que, mostrar que tava ali. Igual o Davi faz. Semana passada ele fez isso. Eu tô aqui Davi sempre. Tá cheio de migué, professor. Eu sei. E digo mais. Oi? E digo mais? E digo mais, só não tô aqui nos dias que eu não venho. Então. Eu sei, tá bom. Cansei de ser enganado já. Agora, vou falar pra você uma coisa. Tem pessoas assim que, né, meu? A gente aposta na pessoa, dá maior gás e tal, né? Ajuda, incentiva, né? Mas depois, cara, de um certo tempo, fica chique, nem oi mais fala pra você. Né, Letícia? Nunca mais falou nem oi pra mim. É famosa, né? Famosa agora. Olha lá, é uma que saiu da sala também, a gente mexe com ela, ela não responde. Tá vendo como que é? É assim que a gente descobre, cara, que esse povo some, tá de brincadeira. Ela sumiu mesmo, ela não tá ali não. Doidona. Ô, professor, o microfone dela não funciona. Sei. Olha o outro protegendo ela também. Tá de brincadeira. Letícia de conversa. Oi? Letícia tá de conversa aí. Tá de brincadeira esse povo. Galera, agora vamos falar sério. Tem mais alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Olha, ela tá mandando mensagem no WhatsApp mesmo. Ela falou que o microfone não funciona. Acordou. O microfone não funciona. Tudo bem. Eu te perdoo, Lelê. Você tem moral comigo, tá ligado, né? Mas então é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Se não, a gente encerra por hoje. Só que eu preciso que vocês cheguem
Tente chegar o mais cedo possível semana que vem, para dar tempo da gente fazer esse trabalhinho. Porque, na verdade, semana que vem, a matéria é um pouco maior do que essa de hoje. Ela é um pouquinho mais densa. Então, para dar tempo de fazer... E como eu estou sem o material pronto aqui para a próxima aula, eu pensei em fazer isso hoje à tarde, mas não deu tempo. Eu estava fazendo os vídeos lá da escola, que agora voltou a aula lá também, né? Acabou as férias. Agora tem que ficar mandando vídeo para eles também. Tá meio complicado. Mas aí para a semana que vem eu consigo deixar pronto. Chique. Combinado? Sim. Então, é isso aí. Combinado. Estamos na área, se derrubar é pênalti. Demorou. E nós? Então, somos nós. Ok. Valeu, galera. Falou! Até mais. Tchau, tchau. 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 Ô, professor. Boa semana. Falou. Até. Aí, para sair da aula, vou usar rapidinho. Ah, eu vou embora? Oi? Tô compensando a hora de seguir. Para compensar. Só você mesmo, Davi, não vale nada. Filhote, até mais. Até mais, professor. Boa Tchau, semana. tchau. Você também. Tchau, tchau. Tchau.